Olá, pessoal! A nossa videoaula de hoje é Ciências. Nós veremos da página 32 até a página 36, Sistema urinário e integração dos sistemas. Vamos lá, então! Sistema urinário. Bom, pessoal, o sistema urinário, ele tem a função aí de estar eliminando algumas substâncias a qual a gente não vai utilizar para que o nosso corpo funcione corretamente de forma adequada, ok? Então vamos aí ao que interessa. Para manter-se vivo, muitas transformações químicas ocorrem o tempo todo no corpo humano. Essas transformações produzem substâncias fundamentais à vida e outras que devem ser eliminadas para que não prejudiquem o funcionamento do organismo. Esse processo de eliminação de substâncias é chamado excreção. Nós já estudamos aí alguns sistemas, né? E nós já aprendemos como o corpo elimina algumas substâncias. Essas substâncias podem ser eliminadas das seguintes maneiras: pelo sistema urinário, na urina, pela respiração, na eliminação do gás carbônico, e por meio da pele, quando o suor é eliminado. O sistema urinário elimina resíduos do corpo que podem prejudicá-lo e ajuda a regular a quantidade de água e de outras substâncias, como sais minerais. Alguns desses resíduos são produzidos pelas atividades do organismo e outros vêm na alimentação, de medicamentos ou de substâncias presentes no ambiente. Voltando no quadro aqui em cima, além da função de eliminar substâncias prejudiciais ou em excesso que estão lá no nosso corpo, o suor é uma maneira de o organismo diminuir a temperatura corporal. Você já reparou como o nosso corpo libera mais suor em dias quentes? Olha que interessante, né, pessoal? Ele elimina os resíduos, né, essas substâncias, e também controla aí a nossa temperatura. Observe o esquema a seguir que mostra o funcionamento do sistema urinário. Então, antes nós vamos olhar aqui, ó, resíduos. São restos, substâncias que não são úteis ao nosso corpo. Então, olhando aí o nosso sistema urinário, vamos ler aqui a tabelinha do número 1. Há vasos sanguíneos ligados aos rins. Ao passar pelos rins, o sangue é filtrado, formando a urina, que é constituída principalmente pelo excesso de água e pelos resíduos do organismo. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que quando o sangue do nosso corpo passa pelos rins, os rins agem como que um filtro, tirando o excesso da água e eliminando através da urina. Aqui no número 2 está escrito assim: após ser formada, a urina segue pelos ureteres em direção à bexiga, onde é armazenada. Então, ó, o sangue chega aqui nos rins, os rins fazem esse processo de filtrar a água em excesso, passa aqui pelos uréteres e fica armazenado aqui na bexiga, certo? 3. Quando a bexiga fica com certa quantidade de urina, sentimos a vontade de urinar, aquela vontade que a gente tem de ir ao banheiro, né? 4. A urina é eliminada por meio da uretra. Continuando aqui. Vamos brincar? Aqui ele está pedindo para você construir um modelo do sistema urinário com massinha de modelar. Quem tiver aí em casa disponibilidade de massinha de modelar, se tivéssemos lá na escola nós teríamos, né? Então, quem tiver aí em casa a massinha de modelar e quiser fazer, coloque aí sobre um papelão
Bem simples de fazer, tá bom? Cuidados com o sistema urinário. Bom, então nós vamos estar vendo aí alguns cuidados com o sistema urinário. Para os órgãos do sistema urinário permanecerem saudáveis, em bom funcionamento, são necessários alguns cuidados. Eles listam aí 3 cuidados. Primeiro, manter-se bem hidratado, tomando água, sucos, ingerindo alimentos ricos em água. Aquela que a gente sempre fala, né, gente? Tomar água o tempo todo, em todo lugar, para manter-se aí bem hidratado. Ter uma dieta saudável e evitar alimentos com excesso de sal. Evitar aí os alimentos muito salgados, para não sobrecarregar aí os rins, né? Manter uma boa higiene dos órgãos genitais para evitar, entre outros problemas, infecções urinárias, que se não forem bem tratadas, podem afetar os rins. Então, aí sempre manter uma boa higienização, né, dos nossos órgãos. Temos aí uma curiosidade bem interessante, tá? Olhem aí. Você sabia? Embora o organismo possa funcionar com apenas um rim, muitas pessoas não têm rins saudáveis e às vezes esses órgãos podem até parar de funcionar. Assim como os outros órgãos também, né, pessoal? Às vezes tem gente que o coração está com problema no coração, o coração para de funcionar. Aí nós temos aí casos de transplantes de coração, tal. E às vezes, né, nós temos sorte aí que os rins tem alguns aparelhos que podem estar fazendo essa função dos rins, que é o que nós vamos ler aqui, ó. Como não é possível viver sem a filtragem do sangue, existe uma máquina especial que realiza esse processo fora do corpo humano. Esse processo de filtragem chama-se hemodiálise. A máquina recebe o sangue do paciente, realiza a filtragem e o faz retornar ao corpo. Esse é um processo que salva a vida de muitas pessoas. A hemodiálise é feita até o paciente conseguir um transplante de rim, que geralmente pode ser feito com um órgão de alguém da família ou de uma pessoa com morte cerebral. Então vejam aí que interessante, né? Os avanços da medicina salvando vidas, né? Criando aí aparelhos que possam estar substituindo algumas das funções vitais aí para a nossa vida. Agora nós veremos a integração dos sistemas. Bom, o bom funcionamento do nosso corpo, ele se deve à ação conjunta do bom funcionamento de todos os sistemas que nós estudamos até aqui. Eu não posso ter uma vida saudável, tranquila e feliz se tiver um desses sistemas em desacordo aí com o funcionamento correto. Então é isso que nós vamos ver aqui, a função aí, a junção de todos esses sistemas que são necessários para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento e a gente tenha sempre muita saúde, tudo funcionando direitinho, né? Então acompanhe a leitura aí. Você estudou que os alimentos precisam passar pelo sistema digestório para que sejam transformados e para que os seus nutrientes possam ser utilizados pelo organismo, lá no primeiro sistema digestório que nós estudamos. Viu também que por meio da inspiração, o gás oxigênio entra no nosso corpo. Esse gás é necessário para liberar a energia dos alimentos. Tanto os nutrientes como o oxigênio também são levados pelo sangue até as células. Também é o sangue que recolhe o gás carbônico e outras substâncias, como os resíduos celulares que devem ser eliminados. O gás carbônico sai do corpo por meio do movimento de expiração e os resíduos tóxicos liberados pelas células são eliminados pelo sistema urinário. Assim, é possível perceber que a saúde e o bom funcionamento do corpo humano dependem da integração de todos esses sistemas, juntamente com os outros sistemas de nosso organismo. Quando o funcionamento de um deles está com problema, todo o corpo corre o risco de ser prejudicado. Olha aí, um mocinho aí se alimentando, né?
Para comer, é preciso que o sistema nervoso controle os músculos da boca. Por outro lado, as atividades do sistema nervoso e dos músculos só acontecem com o uso da energia e dos nutrientes adquiridos com o trabalho dos sistemas digestório, respiratório e circulatório. São atividades, pessoal, que a gente só percebe a importância quando um deles está prejudicado. Por exemplo, para eu poder me alimentar corretamente, eu preciso ter uma boa mastigação. E esse processo começa pela boca. E para eu movimentar corretamente os músculos da minha boca, eu preciso que o sistema nervoso faça esse controle para eu ter uma alimentação razoável ou correta daquilo que o meu corpo necessita. Mesmo quando estamos dormindo, nosso corpo continua realizando muitas atividades ao mesmo tempo, como a digestão, a respiração, a circulação sanguínea e a produção de urina. Por exemplo, os nossos órgãos, eles funcionam de maneira involuntária. Eu não preciso mandar eles funcionarem, né? Então, eu não tenho que falar assim, olha, coração, você tem que começar a bater agora. E quando eu vou dormir, graças a Deus, eles continuam funcionando, né? Senão, nós não estaríamos aqui nesse momento. Lápis na mão. Vamos lá, então. De acordo com os conhecimentos que nós adquirimos aí, vamos responder algumas questões. Número 1. Identifique os órgãos do sistema urinário representados na imagem abaixo para completar o texto sobre o funcionamento desse sistema. Então, nós temos aí esses órgãos. Aqui por onde é conduzido o que acontece aqui, onde fica aí armazenado e por onde ele é eliminado. Então, nós vamos preencher aqui, ó. Vou colocar o nome desses órgãos aqui. O sangue é filtrado e ocorre a retenção de substâncias tóxicas ou em excesso, formando a urina. Dos rins, a urina segue vou colocar aqui o número 2, que é o caminho que ela percorre, até chegar aqui, que é o número 3, onde fica armazenada. Nesse órgão, a urina permanece até ser eliminada do organismo, quando a gente tem vontade de ir ao banheiro, qual o nome do número 4 aqui? Vocês vão colocar aqui, certo? Leia a tirinha de Armandinho e responda as questões a seguir. Pessoal, já eu volto com as respostas, tá bom? Então, olha a tirinha aí. Cerca de 70% do corpo humano é água. Glu, glu, glu. Minha meta é atingir 100%. Vazamento! Sai da frente! Legal a tirinha, né, pessoal? Letra A. De acordo com essa tirinha, então eu vou responder aí a letra A e a letra B. Então a letra A está falando assim: por que o Armandinho precisou sair correndo logo depois de beber a água? O que ele sentiu? Bem simples, né? Letra B. A meta de Armandinho de ter 100% do corpo constituído por água, é algo possível? Quais componentes também são essenciais na formação do nosso organismo? Então, o Armandinho, ele quer que o corpo dele tenha 100% de água. Será que seria possível alguém viver só tendo água dentro do corpo? É isso que eu quero que vocês respondam aí. E quais são os componentes que também são essenciais aí na formação do nosso organismo? Vocês podem citar aí algumas das coisas que nós estudamos aí lá no começo da apostila, tá? Deem pause no vídeo de vocês e vamos lá responder as questões aí. Número 1, número 2, letra A e B. Já eu volto com as respostas.
Bom, voltando com as respostas aqui então, o sangue é filtrado e ocorre a retenção de substâncias tóxicas ou em excesso, formando a urina. Então, nos rins. Então, aqui no número 1, vou escrever nos rins. 2. Dos rins, a urina segue pelo uréter. Uréter. Então, aqui é uréter. Até a bexiga, que é onde fica armazenada. Então, aqui uréter e aqui bexiga. Nesse órgão, a urina permanece até ser eliminada do organismo pela uretra. Então, número 4, uretra. Bom, então como resposta aqui da letra A, nós podemos concluir que analisando essa tirinha aí, nós entendemos que o Armandinho tomou muita água e por isso ele teve vontade de eliminar a urina, vontade de fazer xixi. Então, né, na nossa linguagem aí. Então, por que ele precisou sair correndo depois de beber água? Ah, porque ele bebeu muita água e sentiu vontade de urinar, certo? Coloquem aí nas palavras de vocês, o que vocês entenderam. Bom, a letra B aí tá perguntando, né, falando que o Armandinho queria ter o corpo 100% composto por água. Tá perguntando se é possível. Impossível, né, pessoal? Impossível. E de acordo aí quais os componentes que também são essenciais para a formação do nosso organismo, então nós podemos colocar aí como resposta que é impossível, pois nós somos formados também por proteínas, lipídios e outros componentes além da água, certo? Nós já estudamos isso antes, né? Tem muitas outras coisas aí importantes que incluem aí a nossa alimentação, do qual é formado o nosso corpo aí, né? Então, é impossível, porque nós precisamos aí e somos formados por proteínas, lipídios e outros componentes, não só a água. Bom, seguindo aí, próxima página, próxima e última página. Exercício 3. Os exames de urina e até a cor dela podem fornecer algumas informações sobre determinada pessoa, como, por exemplo, a quantidade de água ingerida e o consumo excessivo de alguns alimentos. Por que a urina pode demonstrar tantas informações? Bom, gente, a gente viu, né, que o rim filtra o sangue, então analisem aí, coloquem a cabecinha para pensar. Vou dar uns minutinhos aí, pausem aí o vídeo de vocês e respondam que a gente já vai responder essa questão. Bom, então por que a urina pode demonstrar tantas informações aí? Bom, simples, né? Ela contém resíduos de todas as atividades do organismo. Já estou falando aí para vocês como poderia ser a possível resposta, mas pode ser com as palavras de vocês. Então, ela contém resíduos de todas as atividades do organismo, pois ela é formada a partir da filtração do sangue. E o sangue circulou por todo o corpo, recebeu os nutrientes e água resultantes da digestão dos alimentos. Então, simplesmente por esse motivo aí, né? Antes de chegar aí nos rins, ele passou aí, foi trazendo coisas do corpo todo aí, né? 4. Leia a notícia e responda as questões a seguir. No Brasil, cerca de 200 mil pessoas morreram em 2017 devido a doenças cardiovasculares, segundo dados da campanha Coração Alerta. O que muita gente não sabe é a importante conexão entre a saúde bucal e o coração, entre a saúde da boca aí, né, gente? Especialistas explicam que essa conexão entre boca e coração está interligada pela corrente sanguínea e, com isso, algumas bactérias bucais podem chegar ao coração.
Manter a higiene bucal adequada com o uso do fio dental diário é o primeiro passo para tratar as doenças periodontais, que se iniciam pela formação das placas bacterianas, restos de comida que não são eliminados pela escovação diária, e com isso os dentes e o tecido ósseo ficam extremamente debilitados. De acordo com pesquisas do INCOR ou INCOR, Instituto do Coração de São Paulo, cerca de 45% dos casos de problemas de coração investigados tinham origem na saúde bucal. Todos os méritos aí à fonte Vida Saudável Gazeta Esportiva. De acordo com esse texto aí, que está falando da importância da higienização bucal, né? A gente cuidar bem direitinho aí da nossa boca, para a gente não adquirir doenças, né? Através dessa contaminação pela má higiene, nós vamos responder aí as questões A, B, C e D. Então, de acordo com esse texto, está perguntando assim a letra A. A notícia exemplifica qual característica do corpo humano abordada no capítulo? Qual característica do corpo humano abordada no capítulo? Ela exemplifica, desculpa, não explica. A notícia exemplifica qual característica do corpo humano abordada no capítulo? B. Órgãos de quais sistemas do corpo humano foram mencionados na notícia? C. Como os problemas bucais conseguem afetar o coração? D. De que maneira podemos prevenir os problemas bucais e suas consequências? Bom, pausem o vídeo aí, respondam e já eu volto com as respostas. Bom, aqui na questão na letra A, ele está perguntando se essa notícia exemplifica qual característica do corpo humano abordada no capítulo. Nós vimos aqui nesse capítulo a integração dos sistemas, que a junção deles é essencial para que o nosso corpo funcione bem. E mais importante ainda, que todos eles estejam em bom funcionamento. Então, aqui a notícia, sim, ela exemplifica no primeiro parágrafo. Então, como resposta, eu posso colocar aqui que no primeiro parágrafo é exemplificada a integração entre os sistemas do corpo humano. Que olhem aqui, ó. O que muita gente não sabe e é a importante conexão entre a saúde bucal e o coração. Então, está falando da saúde da boca e o coração. Então, está falando sobre a integração aí dos sistemas, né? Então, vou repetir novamente como pode ser a resposta aqui. No primeiro parágrafo, vírgula, é exemplificada a integração entre os sistemas do corpo humano. Letra B. Os órgãos de quais sistemas do corpo humano foram mencionados aí na notícia? Órgãos dos sistemas digestório e cardiovascular, ok? C. Como os problemas bucais conseguem afetar o coração? Nós vamos colocar assim, pode ser nas palavras de vocês, ok? As bactérias presentes na boca são levadas pela corrente sanguínea até o coração. D. De que maneira podemos prevenir os problemas bucais e suas consequências? Então, eu posso colocar aí, mantendo uma higiene bucal adequada, com o hábito diário da escovação e o uso do fio dental. Bom, pessoal, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Espero que esteja tudo ok aí, que tenham compreendido todas as questões. Um abraço, até a próxima!